possam partilhar essa oração do Cristo, Jesus, que nos trouxe o equilíbrio, a paz para as nossas vidas, e que tenhamos a sobriedade da luz a nos envolver na noite de hoje. Que os temas que vão ser abordados estão em nossas vidas, e o tema é o Evangelho de Jesus, a maturidade do homem, percebendo onde ele pode ser melhor, onde ele pode coibir o erro e ser melhor, trazer a paz e ser melhor, ter atitudes melhores. E o Evangelho da noite de hoje não vai fugir deste assunto, e que a paz vai reinar em nossos corações, sempre. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Vocês estão cansados? Então, boa noite. Isto. Sabe por quê? Na espiritualidade, de onde nós habitamos constantemente o nosso dia, a nossa noite, a nossa vida, e às noites você vai para lá também, quando você quer, nós sempre desejamos assim, não boa noite, como você está, o que você viveu, e da onde você veio, e por que você quer ser melhor. Então um boa noite ele tem que vir com clareza, mesmo um bom dia, né? Com clareza de vida, que você externe o seu melhor momento, a sua melhor energia. E o homem tem dificuldade de externar o que ele traz com ele. Não tem? Não tem, minha irmã? Externar, não tem? Externar, colocar para fora o que ele tem de melhor. E às vezes ele não tem nada para oferecer. Não é? É uma dureza, não é? Não tem nada, nada. Então o mundo hoje ele está pedindo assim, o que você tem para oferecer? Deus está pedindo. Nós somos solicitados na pátria espiritual, dizendo assim, o que você tem para oferecer? As religiões estão dizendo, o que você tem para oferecer? Ou as religiões, porventura, estão cobrando algo de alguém. Estão cobrando. É até uma relação das religiões, é assim, o que Deus vai te punir? Se Deus não te punir em nada. Em nada. Deus está esperando que você revele o que você traz de bom para a pátria, terra. Para a vida na terra. Deus está pedindo isso de você, ou não? Ele pede todos os dias. Olha só, de uma origem de uma boa noite, olha o que nós trouxemos. O que você tem para oferecer? O que você veio oferecer hoje? Aí você vai me dizer assim, irmão Paulo, não vou te oferecer nada, eu estou precisando. As pessoas chegaram aqui, eu estou precisando de algo, irmão, me ajude. Porque em algum momento do mês ou da semana estivemos infelizes. Em algum momento alguém nos disse algo que nos desagradou. E eu fiquei infeliz. Então o que você traz para oferecer? Irmão, não trago nada. Pode dizer isso de uma vez. Não é? Não trago nada hoje, irmão. Só vim aqui para ouvir. Vamos ver se o Senhor me ajuda. Sim, posso até te ajudar, mas vou voltar de novo, vou repetir. O que você tem para oferecer para Deus? Não para mim. Para mim eu vou te ajudar, até onde eu posso. Até onde eu devo, até onde é permitido. Mas se você não deixar, o que eu vou fazer?
Se você está confuso, como que eu vou te ajudar? Como Deus chegará até ti? Se você não deixa. O homem não vive isso de não deixar. Ah, mas irmão, eu leio o Evangelho. Tá bom, que você lê o Evangelho. E o que você faz do Evangelho na sua vida? Ah, irmão, eu já ouvi isso. E o que você fez com isso? Às vezes nada. Porque eu estava infeliz. Porque minha vida estava uma grande infelicidade. E é o que mais as pessoas hoje vivem, o ser humano. Uma vez eu disse aqui, repito, já disse outras vezes, as pessoas vão ao culto e saem sem o culto. Às vezes cultuam as imagens, cultuam as velas, isso, não importa, o que você acha mais interessante, mas leve alguma coisa para a sua vida. Não fique só para você, egoisticamente. O ser humano às vezes ele se torna numa expansão tal, egoisticamente, o meu. Tudo é meu. Tudo está certo do meu jeito. O culto, cadê o culto que você ouviu? E onde tu estás dentro desse culto? Ah, irmão, até agora você não me falou nada. Falei. O que você tem para me oferecer? O que tem para oferecer para Deus? É uma reflexão. O que você traz hoje? Como é que você acordou hoje? Ah, irmão, mas é muito, né? Eu acordei com a cara lavada, estranha. Estava tudo mau humor, a minha casa estava ruim, as pessoas também. Olhei um com cara amassado, outro também, ninguém disse bom dia. É bem por aí. Estou atrasado, estou apressado, ninguém disse bom dia. O que você fez? Nada. O que você levantou e acordou e disse que você ofereceu para o Pai? A minha cara amassada. A minha ira, o meu desgosto. A gente só oferece as coisas ruins para Deus. Nada de bom você oferece. A minha chateação, a minha culpabilidade, que eu sou uma pessoa culpada de tudo. Você já viu isso? Pessoas culpadas de tudo. Eu arrumo culpa para tudo. A culpa é minha. Por isso que eu sou infeliz. Por isso que as coisas não andam na minha vida. Por isso que as coisas não dão certo na minha vida. Porque eu sou culpado. Do quê? Não sei também, irmão. Olha a clareza da ansiedade depressiva. Nem sei porquê, irmão. Acho que eu estou ficando, tá? Está desequilibrando, está se desequilibrando. Porque você começou, já levantou, acordou, já é errado. Estou falando de um dia, de uma semana. E que você ouviu o Evangelho, tem gente que me ouve. Às vezes vai lá no... Como é que chama? É o YouTube, né? Vai lá, ouve, põe o irmão Paulo. Ah, o irmão Paulo foi muito duro, nem vou ouvir mais. Quando eu falo de você, você quer que eu fale o quê? Você é uma pessoa maravilhosa. O que mais? É isso que você quer ouvir. O que mais? Não tem o que falar mais. Nossa, você é maravilhosa. Em que sentido? Nossa, você é uma pessoa fantástica. Faz tudo do bem. O que é o bem? E teve gente que falou, nossa, o irmão Paulo foi muito duro. Eu dava pra você de colo. Mas um colo tem que se dizer, levante-se, meu irmão. Acorde para a vida com Deus. Tem uma passagem bíblica, ou de Jesus, a passagem de Jesus na terra. Você não vê uma frase diferente dessa. Ele diz, levanta-te. Sempre ele disse a qualquer um, ao leproso, a Paulo, a Pedro, a Tiago, levanta-te. Mas as pessoas se ajoelham. Jesus me perdoa, socorro. Para. Nem Jesus disse isso, porque você vai ferir só os seus joelhos, e aí o que você vai tirar disso? Levanta-te. Porque você é a vitória. Você é melhor. Tem que olhar para frente. Mas o homem vive numa declive, caindo. E aí
aí vem um sofredor dizer: Jesus, me cure, por favor, me cure. Aí eu digo a você: o que você tem para oferecer para ser curado? O que você tem? Me ofereça. Não é assim? Esse é o culto, porque você vai começar a se redescobrir com Deus. Você não vai deixar ele aquém de você, longe. Quando você está infeliz, você deixa longe, você se afasta de Jesus. Por isso que ele diz: levanta-te. Porque você vai se curvar. Ah, não, mas tem um dito no Antigo Testamento, você tem que se curvar. Tá bom, nós estamos falando do Novo Testamento, não, estou falando de Jesus, Filho de Deus. Levanta-te, mostra quem és tu. Mostrar quem sou eu, dá vergonha. Tenho medo. Dá medo, porque você é uma caixinha, uma bolinha de surpresas, agradáveis ou desagradáveis, que comumente não comunga com o Evangelho que está sendo mostrado todos os dias para você. Então eu tenho que me curvar? Por que você tem que se curvar? Precisa? Não. Ofereça algo melhor para Deus. E está escrito, ele diz: levanta-te, melhoras. Eu ia dizer, chegar aqui e falar: vocês estão tudo ruim hoje. Levanta-se. Ai, irmão, você não sabe. Aí já começa aquele discurso da vítima enclausurada em si. Irmão, você não sabe dos meus problemas. Eu sei até mais. E não preciso divulgá-los. Porque eu estou falando aqui de vocês e com vocês. Só isso. Aí, irmão, mas você faz isso? Faço. Para que vocês se sintam melhores. Para que vocês sejam agraciados. Não momentaneamente, mas continuadamente com Deus. No Evangelho. Mas, para tanto, o homem precisa se permitir. Se não se permitir, vai enclausurar-se, vai ficar doente e não vai se levantar. Ele vai ficar curvado, ele tem essa dinâmica, né? O ser humano não tem? Ah, eu preciso ficar de ajoelhado hoje. Ou vai na igreja, ou vai num culto. Eu preciso ficar ajoelhado. Por que você não está ajoelhada? Você está sentada, óbvio. Não é? Mas por que você se ajoelhou diante de algumas intempéries que aconteceu no seu caminho? Para pedir o que a Deus? Socorro. Deus me socorra. Deus não me largue. Deus não me abandone. Isso é o que mais nós ouvimos no mundo espiritual, dos umbrais, dos hospitais. Deus nunca te abandonou. Quantas vezes você abandonou a Deus? Ou vocês, não posso falar só de você. Vocês vão falar: nossa, ela só que abandonei, eu estou livre. Estou livre desse problema, só com ela está ali. Ela. Assim as pessoas já vão daquele ela. É todos. Todos. Em muitos momentos da vida material, abandonaram ao Pai. Mas irmão, não diz isso. Abandonou. Quantas vezes eu reclamei? Quantas vezes eu fiquei no exercício da não compreensão? Exercício. Malhar. O exercício de não compreender. Né? Tem gente que para a saúde vai para a academia, vai isso, vai aquilo. É um exercício para você moldar. Né? Mas aquele exercício da incompreensão com a vida. De falar: Deus me socorra, porque você não gagueja. Porque não sabe nem o que vai falar. Porque está perdido. O homem está perdido. Ai, irmão, o senhor está muito negativo. Mas tem que ser negativo ou positivo, não é assim? Então eu tenho que falar do Evangelho, da compreensão. Tenho que falar do capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Para que Deus me perdoa. Está aqui. Mas as pessoas vivem nos labirintos da vida.
Na ilha de Creta, né? Então, aquele que descobriu um labirinto. E como eles têm escrito, era um ambiente de experimentação, não era uma prisão. E o labirinto, às vezes, as pessoas se tornam uma verdadeira prisão dentro de si mesmo. Por que que as pessoas vivem essas prisões? Você entrou num labirinto, minha irmã? Fala que já. A sua vida é um labirinto. Eu vou me antecipar a você. A vida é um labirinto. E as pessoas gostam de sofrer. Gostam de se lamentar. E difusamente elas ficam rodeando a mesma coisa. E não saem do mesmo problema. Por isso que pedem socorro, socorro, socorro. Mas não compreende o outro. E não se permite que o outro te ajude. E é cruel com o outro. Você já viu essas crueldades? Já viu, meu irmão? Crueldade do seu irmão para com o irmão. Imagine se você é cruel com alguém. E se forem cruel com você? Como é que fica? A gente volta a Moisés, olho por olho, dente por dente. E não é bem assim. Nós não estávamos falando do amor? As pessoas pedem um socorro e vivem dentro do próprio labirinto da vida. A sua vida é um labirinto. Porque se repete as mesmas coisas e não consegue encontrar a saída. Por isso que as pessoas estão confusas. Estão procurando uma saída e nem sabem por onde começar. E vive lá dentro, rodeando. Na parte central, o labirinto, você até chegar no centro. Depois você tem que ter uma saída. Mas a pessoa quando entra no labirinto da vida, do erro, da incompreensão, que Deus me abandonou, que tudo está errado na minha vida. Hoje as pessoas repetem isso constantemente. Tudo está errado, tudo está dando errado, nada está dando certo. Mas você é filho de Deus. Vai dar certo, se você deixar. Agora adianta eu ficar pedindo socorro. Socorro! E não entender o que você está fazendo dentro desse labirinto. Para entender a sua vida. E não repetir os mesmos erros. A pessoa repetir os mesmos erros. E depois se que tiver que retornar à vida material, de novo, com as mesmas pessoas, com os mesmos erros. Você quer fazer isso de novo? Fala que não. Quer? Ninguém quer, mas também ninguém quer acertar. Mas como é que é isso, esse duelo? Por isso que o homem vive num labirinto da vida, pedindo socorro, e não entende o que é um socorro. Quantas vezes você já pediu socorro? Diversas. Quantas vezes você já pediu, meu irmão? E Deus não te deu. Como é que você ficou depois que Deus não te deu esse socorro? Você falou: Deus, me compreenda, arrume minha vida, me dê dinheiro, me dê emprego, me dê uma boa mulher, me dê isso, me dê tudo. Quem mais você quer? Ah, mas então que você voltou para a vida para ter tudo de volta? E não é um contrassenso. Mas tem socorro que são pedidos assim: emprego e dinheiro, ou uma boa mulher, ou uma boa traição. Aí já vai para isso. Não sei. Quando você não cumpre os desígnios de Deus, você está no seu próprio labirinto. Você repete as mesmas coisas. Tem gente que gosta de trair. Tem gente que não está bem no relacionamento. Isso é o labirinto. E não entendeu Deus. E aí eu volto no início. O que você tem para oferecer para Deus? Se o seu labirinto está obscuro. E você não entendeu ainda a vida. E gosta de trair. Se sente bem. Pois colocou uma venda nos olhos.
Ai, irmão, é só traição? Não! Tudo são tramas. Tramas. Já viu isso? Aí tem lá no livro de André Luiz as tramas. Mas você é uma trama em pessoa. Ou não é? Eu como espírito, como médico que fui, disse assim, o homem não é uma trama? Se ele vive no labirinto dele, não é? Ele gosta de tramar, tem hora que ele nem ele se surpreende. Oi, o que eu estou fazendo? Para. Quem já não fez isso aqui? Pode levantar o braço assim. Né? Que fica nervoso, quer morder o cotovelo, consegue? Então faz isso, faz esse exercício, tenta. Não é então assim, você é uma trama. Aí, irmão, sou filho de Deus, o que você tem para oferecer para Ele? E você é a trama. Você trama contra você mesmo, dentro do seu próprio labirinto. Tá claro isso? Por isso que você não encontra saída. Porque você faz as mesmas coisas e continua do mesmo jeito. Não é assim, minha irmã? Dentro das próprias famílias. Ah, irmão, você só está falando das coisas ruins? Não, estou falando da coisa negativa. E vou falar das virtudes. Eu tenho que chegar nelas. Mas eu tenho que ressaltar as tramas que vocês fazem com vocês mesmos. Ou não? E depois se surpreende e fala, nossa, que eu fiz isso mesmo? Toma remedinho. Vai tomar remédio. Ah, dá Rivotril, clonazepam, Lexotan, Centralina, Fluoxetina, dá tudo. Que dá um... segura o leão, a leoa, qualquer coisa. Não é assim? O efeito passa. É, mas são as tramas que o homem cria para ele mesmo. Ele vive as suas próprias tramas. Por isso o tema é dizer, o próprio labirinto que ele não consegue se enxergar. Ele não consegue se visualizar. A criança reclama que está com sono, não tá? Então, ele não tem que reclamar. A única forma que ele tem que fazer é chorar. Não é um lógico? É a trama que ele criou hoje. Não é, meus irmãos? E vocês adultos criam outros tipos de tramas. E se rebelam contra a vida às vezes. Entra num processo assim, doentio, e não acha saída. E vive falando para Deus, não sei, não tem saída, Deus. Socorro, socorro, de novo. Pede um socorro sem enxergar o próprio socorro. Porque está na sua própria trama. Criou-se emanações fluídicas doentes. E vive aquilo repetindo. E repete. Não é assim? E só sai dessas tramas quando você se enxergar. E dizer, eu tenho isso para oferecer, Deus. Que sou eu. Eu não tenho que oferecer só a minha doença. Porque o homem é doente. As doenças psicossomáticas, que ele somatiza tudo no labirinto. Que às vezes ele não consegue ter saída. Ele vive aquilo, daqui a pouco ele está depressivo. Aí ele criou outra trama para sair daquilo, ele se afugenta. Aí vem os vícios. Porque vícios é para se afugentar. Eu vou beber, vou ter um ópio, ou outras drogas, outros pensamentos, não especificamente drogas específicas. Aí são vícios, ele foge para os próprios vícios. Labirinto. Ele não tem nada para oferecer para Deus, então ele vai para o próprio labirinto. E fica lá, se condensa, se fecha e não tem saída. Porque ele não consegue nem orar corretamente. Você já não passou por isso? Inúmeras vezes, todos aqui já passaram. E todos estão buscando um caminho. Uma forma melhor de ser melhor na terra. Encontrar a saída. Por isso que o homem se sente numa prisão. E ele provoca tramas para ele mesmo. A criança que não chorou para dizer, estou aqui.
Quando que você faz isso? Estou aqui. Quando você diz para o seu marido, para a sua mulher, para o seu companheiro, para outros no caminho, estou aqui. E quando as pessoas não te enxergam, como é que você fica? Doente. Às vezes fica depressivo. Às vezes se fecha no seu mundo e é aquilo e acabou. E aí não acha saída. Quantas vezes o homem já passou por isso? Quantas vezes você já viveu isso? E aí recorreu por vício, para ficar alegre, para se iludir. Aí fuma, que é o meu dependente, sou dependente químico também, porque é minha fuga. Não é assim? Cigarros, tem todos os tipos. Às vezes até a mulher é uma fuga, só para dar o protocolo. Estou aqui, estou em casa, mas estou com o meu pensamento em outro lugar, a minha trama é diferente. O que nós dissemos, quantas vezes vocês que usam essas coisinhas, né? Repete. Quantas vezes você mandou uma mensagem realmente sem tramas? De coração. Quantas vezes? Ou você já está tramando algo dentro do seu labirinto e quer levar pessoas para o seu labirinto. E Deus fica sem nada para ele. Nós não falamos aqui que temos que oferecer. O que você tem a oferecer para Deus? E você entra na sua própria trama, que envolve pessoas, vai para o culto, sai sem o culto, chega vazio de novo. Não é? E fica mais. Porque assim, quantas situações nós já vivemos na Terra, dentro desse labirinto. Vai e volta. Repete-se as mesmas provas. E o homem fica, às vezes, inóspito. O que vai acontecer daqui para frente? Aí vem os vazios. E o homem não consegue transpor o próprio vazio. Vai lá. Entra dentro de um labirinto, que é o seu mundo. É o seu mundo interior. E o que ele traz para você? Vamos para uma outra visão. O que seu mundo interior te traz? O que você já pensou hoje? O que você viveu hoje? O que você viveu ontem, que já é passado? E às vezes o homem vive naquele labirinto das trevas, do passado. Coisas mal resolvidas, por isso que eu não me sinto bem, por isso que minha vida não caminha. São os labirintos que ele promove para si mesmo. Né? É para se pensar, minha irmã. A sua idade física, quantas vezes você esteve no vazio e se permitiu ficar no vazio, ou foi acometida pelo próprio vício da trama que você criou para si mesmo? A trama do relacionamento, a trama do sentimento. Quem ama realmente? Estávamos falando há pouco. Quem ama não vai trair ninguém. Ninguém. Só trai aquele que é doente. Ainda falta algo para oferecer a Deus. Algo. E aí você vai descobrir o que você tem para oferecer para Deus. Vocês não vieram hoje pedir algo? Pedir socorro? A história de Paulo de Tarso, vocês conhecem? Já leram? Já? E não entendeu nada. Ai, meu Deus. Então, Paulo de Tarso era um senador no Sinédrio, amava absurdamente um amor acima da normalidade Abigail. Acho que raramente vocês amaram alguém como tal, no sentido de Paulo. Ele amava assim, né? Muito, muito. Abigail para ele era algo maravilhoso, que não existia. Né? E tinha Estevão, que era o cunhado dele.
e veio a descobrir que Estevão era cristão. E Paulo já havia estudado em escolas judias maravilhosas, né? Yeshiva. E estudava. E descobriu que Jesus estava proliferando o cristianismo. E ficou incomodado. Porque os cristãos incomodavam. E os cristãos incomodam até os dias de hoje. O verdadeiro cristão. Aquele que ama, que sacrifica-se, que tem a renúncia para amar. Esse é o verdadeiro cristão. Não aquele superficial. Só o estereótipo do externo, o interior. O que você tem para oferecer para Deus? Essa é a pergunta de novo. Então Paulo não amava os cristãos. Não. Mas ele amava Abigail. Você imagina um amor fora do normal, minha irmã? Você imagine? Mas não que seja uma trama. E quando se perseguiu os cristãos, ele como senador, no Sinédrio, como estudioso, em algum momento, na busca de cada um, Estevão foi morto. E Abigail também estava junto aos cristãos. Mas se vocês sabem, Jesus havia feito uma programação de vida entre Abigail, Paulo, que era Saulo de Tarso, e Estevão. Agora você sabe. Sim. E aquilo era para cumprir uma etapa de resgates de vida, de emoções, não de labirintos. Era uma vida muito fácil a ser cumprida dentro do cristianismo. Mas Paulo se recusou veementemente e colocou as vendas nos olhos como o ser humano coloca diante do cristianismo, diante de Deus. O ser humano coloca, muitas vezes. Você não coloca de vez em quando, sempre? Uma venda nos olhos, não quero enxergar isso. Isso não me faz bem. E Paulo dizia, isso não me faz bem. E ele veio a saber que Abigail também estava. E ele se desesperou. Quem perde algo que é maravilhoso, que você ama, vai sofrer. Não vai? Quem se separa de um grande amor, vai sofrer. Vai sofrer muito. Muito. Por isso o livro Paulo e Estevão. Mas eu vou continuar, só fazer um trocadilho em cima do que é o socorro. E Jesus ofereceu a Paulo, que era Saulo de Tarso, o melhor, ser cristão. E disse, venha e promulgue, divulgue o cristianismo. Por isso que eu falei do culto. Você vir aqui e sair com esse culto no seu coração. E o que você terá a oferecer a Deus. Aí quando ele descobriu que Abigail foi embora, o que ele fez? Sofreu. Pirou. E muito. Enlouqueceu. Não enxergava mais nada. Nada. E ele foi pedindo socorro. Mas ele não se ajoelhou a Deus. Ele só pedia socorro. Ele só pediu socorro. E Jesus veio até ele. Paulo, Saulo, por quê? Por que me persegues? Por que me persegues? Que situação do Paulo. E Paulo disse. Cai Hã? as escamas. As escamas. Eu preciso melhorar-se. Ele queria Abigail. Ele queria tudo de volta. Por isso que ele pedia socorro.
E aí Jesus disse para Ananias: vá até Paulo. Ananias disse: como? Ele é meu perseguidor, como que eu vou até ele? Como alguém vai até o seu perseguidor? Você vai até o seu perseguidor? Você vai até o seu algoz? Então Jesus disse: venha. Ananias: vá até Paulo. Não vou. Não vou. Ele é meu perseguidor. Mas Paulo precisa de ti. Paulo está te buscando. Ele precisa de ti. E a redenção, em alguns momentos, Paulo, por isso que disse, Paulo se ajoelhou na presença de Jesus. Levanta-te. Olha a vida. Daqui adiante, você vai sofrer. Daqui para frente, você vai se penitenciar. Daqui adiante, você será infeliz aos olhos humanos, aos olhos de Deus feliz. Tem uma cadeira aqui, ou aqui. Vem aqui, sente ali. Ou se vá para cá. Aí ele fica mais na ponta aqui. E disse a Paulo: vai, seja feliz, infeliz aos olhos humanos, mas feliz aos olhos de Deus. Quando que você vai ouvir isso de Jesus dizer: como Jesus, eu ser infeliz? Como que eu vou ter que passar essas provas? Eu com a minha inteligência? Ele dizia isso mentalmente. Jesus disse: vá e vá cumprir os seus desígnios. E Paulo inicialmente estava pedindo socorro. Se ajoelhou: levanta-te, vá até Ananias, o homem que tu persegues, e ele vai te ajudar. E vai ao trabalho. E Paulo, o maior divulgador da Boa Nova, se tornou Paulo de Tarso. Em Tarso, ele foi açoitado. Teve um dos açoitamentos que ele fez a pregação. Como aqui? Fez a pregação, falou de Jesus, falou da compreensão, falou do amor. Vieram os guardas, o açoitaram 39 chibatadas. Você aguentaria 39 chibatadas? Aguentaria? Aguentaria, meu irmão? Chibatadas físicas e não morais. Mas o homem passa por inúmeras chibatadas ou dá as chibatadas em muitos. E Paulo recebeu uma a uma. E disse num catre: eu, daqui adiante, eu sou feliz. Porque tudo que eu tinha de errado ficou para trás. Tudo. 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 E quando que você vai ter que tomar as chibatadas? Tudo. Então, o homem encarnado, ele chibata muitos, mas não quer ser chibatado. Então tem um orgulho, por isso que voltamos lá no labirinto. O Paulo, que já se tornava Paulo, ele já não pedia mais socorro a Deus. Ele pediu clemência ao Pai e a Jesus, para que o perdoasse. Pediu clemência para que se usasse a indulgência em tudo. Essa é a boa nova. A indulgência em tudo. Quando que o homem utiliza a indulgência? Quando? São 2016 anos, que são nada. O homem tem dificuldade de utilizar o amor.
de amar, de ser feliz. E quando ele já envelhecido, de cabelos grisalhos, a pele rústica, o levaram. Levaram Paulo, porque ele sabia que ele ia partir. Aí um centurião, um guarda, disse: eu vou ter que... Ele disse ao guarda: pode executar o que você tem que fazer. Pode executar. O guarda tremia. Não vou fazer. E eu farei um trocadilho. Quantas vezes você faz isso com um ser humano? E o guarda tremia. Não vou. Aí ele passou para o chefe, dá ordem. Faça. O chefe tremia. Eu não vou fazer isso. Vai e faça o que você tem que cumprir. As leis dos homens serão cumpridas agora. Depois você vai voltar a viver com os mesmos que estão pedindo para me matar. Em outro momento. Então o homem vai voltar para onde é merecedor. E ele foi decepado na sua cabeça. Então Paulo voltou à sua caravana, em uma caravana, já no plano espiritual, cego. Você imagine, ele trabalhou 30 anos na divulgação de Jesus. 30 anos que foram o tempo de trabalho de Paulo para falar do cristianismo. 30 anos. E voltou ao plano espiritual cego. E quando ouve os passos de quem se chegava próximo a ele, era Ananias, recebendo Paulo. O abraçou. Vamos, que as caravanas te aguardam. A luminosidade de Ananias era tal que a cegueira se foi. E eis que ele é. Lá na frente ele enxerga a Jesus. Em outra caravana, no mundo espiritual, em Jerusalém. Ele enxerga Jesus. E Abigail e Estevão ao lado de Jesus. E disse: aqui está a sua redenção. Eu preciso dos meus algozes para melhorar. Quiçá o foram na terra, em algum momento. E ele foi curado e voltou à pátria mãe. 30 anos e voltou cego. O que será de você quando desencarnar? O que acontecerá com cada um? Por isso que ele dizia clemência. Ele pedia clemência em cada oração. Quando é que você clama por Jesus? Quando é que você clama, perdoe? Quando é que você clama pela mudança daqueles que estão ao seu redor? Ou você só vai pedir socorro? Pedir socorro é fácil. E você não tem Deus, vai pedir o quê? Agora peça clemência. Clemência é indulgência. Clemência é amar sobre todas as coisas. Como Paulo amava Abigail sobre todas as coisas. Então, eu vivenciaria a clemência para os homens, misericórdia para os homens de Deus. Então, se demora 30 anos de penitência,
foi açoitado em uma delas, dos açoitamentos, foram 39 chibatadas, uma delas. É como você entrar em Coríntio, aos Filipenses, e pregar o bem, e ser maltratado. Até um dito, agora vamos dar uma risada um pouquinho. Tem até um dito, quem acompanhava Paulo sempre era apedrejado. Lucas nunca foi. O apóstolo Lucas nunca foi. Porque ele entrava, ele saía para visitar alguém, na hora que ele voltava todos eram presos. Ele falou, nunca ele tinha problema. Agora acompanhar Paulo era um problema. Que em muitos momentos ele foi apedrejado. Terminava-se uma preleção de amor, de carinho, ele recebia pedras. Várias vezes. Quase muito. Todas elas. E ele em pé. Por isso que Jesus disse, levanta-te e segue em frente. E ele nunca recuou. E por que o homem sempre ele quer cair? Ele nunca quer levantar-se e sair da trama que ele criou para si mesmo. Por isso as frases de Jesus, levanta-te. Mas o homem quer sempre o aclive, ele quer sempre lá embaixo. Ele nunca quer levantar-se. Nunca levantar e dizer, sem orgulho, mas humildemente dizer, me perdoe. O que você tem a resgatar, o que você traz de você, isso é milenar. Essa roupagem aqui é só alguns anos. Essa roupagem que você usa na carne, esse corpo físico, já vive há muitos séculos. E o que você tem aprendido? A gente tem visto dentro das próprias religiões, ou mesmo dentro do espiritismo, você prega algo, mas algo antigo. Um homem muito antigo. Aquele homem antiquíssimo, que não está pregando nada. Está voltando com o mesmo homem velho. Não um homem novo. Homem novo é mudança. É mudar. Da noite para o dia. É ser melhor. Isso é mudança. Isso é tirar um homem antigo que vocês carregam, que o ser humano carrega. Por isso a reencarnação. Senão vocês não estariam me ouvindo aqui. E acharia isso toda uma loucura. Eu sempre digo isso nas palestras. Uma oratória mediúnica às vezes é um ultraje, é um sacrilégio. Né? Como depois vai para o YouTube me ouvir de novo? Então não é sacrilégio. E isto precisa ser muito claro. O homem ser novo. Então, se um Paulo de Tarso, eu gostaria até que vocês lessem essa obra. Quem não leu, leia. Eu só fiz nada, só resumi, nem uma sinopse eu não fiz. Leiam, chorem. Vejam o amor de Abigail para com Saulo, depois se tornou Paulo, em Tarso. Né? E viveu a boa nova. Quando é que o homem vive a boa nova? Esse é um homem novo. É vir ao culto, sair com o culto, entender o que é o culto e multiplicar o pão. Acabou. Não precisa falar difícil. Acabou. É só não viver o labirinto. Não viver as tramas que criou para si mesmo. Que são as doenças. Que são as enfermidades que o homem promove para si próprio. E não é feliz. E não é feliz. E essa infelicidade ela vem e volta. Vem e volta. E o homem se torna infeliz. E não muda. Passa século, demora 100 anos para voltar, 150, hoje a base é 100 anos para voltar para a Terra, ou não, na erraticidade, em outros lugares. Então cuida do cabelinho, cuida tudo, mas já para melhorar, não para tramar contra você mesmo, e ser infeliz, aí viver só no socorro. Pedindo, Deus me ajude. Mas o que você tem para oferecer para Deus? Pedir para Deus te ajudar é fácil. Obviamente todos estarão daqui bem, porque foram tratados. Mas daqui para frente, é com você.
o seu evangelho, a sua busca, a sua mudança. Um homem novinho. Homem novo. Não essa questão dos labirintos e as tramas que o homem faz para si mesmo. As tramas nada mais são das trevas. Não é o homem novo, é o homem velho. Antigo. Antigo. E não muda. Vem com as mesmas tendências. Assim, não, é personalidade, é nada. São tendências espirituais. É do espírito que já veio com a enfermidade. E como é que eu faço para melhorar? O que você tem para oferecer para Deus? Só isso. O que você tem para oferecer para Ele? Ele te pede, Ele te clama isso. Meu filho, o que você tem para fazer? Imagine 30 anos de Paulo, imagine o tempo que você está na terra. E ele chegou cego no plano. Como é que você vai chegar? Irmão, então acho que eu não fiz nada. Mas alguma coisa que você tem para oferecer. O que é fazer? As coisas simples é aqui. Ali, você está no seu lar, um evangelho, a compreensão de um casal, compreensão dos filhos. Mas os filhos não têm que ser o espelho do pai nem da mãe. Os filhos têm que ser filhos. E têm que seguir um caminho. Não tem que ser iguais. Mas pais e mães, meu filho tem que ser igual. Meu filho tem que ser isso. Seu filho não tem que ser nada. Nada. Ele tem que ser ele. Um espírito que retornou para a terra vai ter o amparo, mas não a obsessão, não uma possessão. E melhorar-se. E melhorar. Daí para diante é você. Fazer você melhorar. Daí para diante é a sua encarnação. Perder tempo nela não dá mais. A erraticidade está aí. Eu não sei quanto tempo você vai desencarnar, quanto tempo vai ser para você voltar. Irmão, dá um jeitinho lá. A gente ouve isso no plano, meus irmãos. Tem nas trevas isso. Tem negociações. Posso voltar antes? Pode. É vocês, é com Deus. Faz a sua programação se você tiver oportunidade. Se não for compulsória, volte. Mas ser melhor. A oração ela vai te trazer o equilíbrio. Tem uma história. Posso contar uma história? É rápida. Vocês não peçam mais socorro, por favor. Sabe aqueles carteiros que trabalham 12 horas, 15 horas, não tem? Então tinha uma época, isso em 1900 e alguma coisa. Pode dar um ano? Não sei, né? 1910, vai. Então tinha um carteiro que ele visitava todas as famílias. O carteiro é assim, não é? Hoje eu não sei como é que são todos, são dedicados. A maioria deve ser mais dedicado, né? São bem dedicados. É uma profissão de dedicação. Então ele era um homem dedicado. E era dedicado a Jesus também. Ele sempre oferecia algo para Jesus. O tempo dele. Ele oferecia o tempo dele para Jesus. Porque eu perguntei para vocês, o que vocês têm para oferecer? E ele oferecia o tempo dele do trabalho. E a cada casa entregava uma cartinha, uma comunicação. Bom dia, boa tarde, que Deus abençoe. Sempre dizia isso. Imagine você abre a porta, tem um carteiro lá, bom dia, minha senhora, bom dia, meu senhor, está aqui a sua correspondência. E ele batia de em casa em casa. Ele tinha um bairro, ele era mais uma cidade, uma parte da cidade ele que fazia. E nos finais de semana ele tinha o tempo dele para oferecer às famílias miseráveis, às famílias doentes. E ele ia lá, tirava a roupinha dele do trabalho, se vestia meio que na exclusão, que ninguém sabia quem era ele, ia levar um pouco dele, da palavra e algum alimento quando era necessário. Ele também não tinha muitos recursos, mas tinha o que era necessário, pegava do tempo dele e oferecia
a uma família. Então, algumas famílias que ele atendia. E um dia, um sábado, estava muito chuvoso. E a companhia do filho. Pai, eu também quero ir junto. Ele tinha algo a oferecer e o filho, eu quero ir junto, pai. Eu quero aprender. Quero aprender. E ele tinha um carrinho bem simples, era meio calhambeque, sei lá, 1910, mas ele tinha custo lá e tinha um carrinho. E ele foi com o carrinho, levou e foi na última casa. Estava chovendo. E ele falou, meu filho, bate lá, entrega. Ele entregava sempre uma dedicação. Que você fique com Deus, que você ame Deus. E ele tinha os finais de semana que ele tinha uma casa, onde ele albergava algumas pessoas para ouvir o Evangelho de Jesus. Isso foi posterior a Bezerra de Menezes, só para te responder. Posterior, foi posteriormente o desencarne de Bezerra de Menezes. E ele tinha casa de oração, né? E foi lá o filho dele. E nada. E ele olhava para o pai. Bate lá, pai. E na insistência daquele mancebo, depois vai de 5 minutos, 6 minutos, 7, 10 minutos, ele ficou insistente. Já tinha a oração, já tinha uma refeição, né? E saiu uma senhora. Disse, mas o que você quer? Ele falou, não, eu vim ajudar meu pai. E eu vim falar de Jesus. Que Jesus tem que estar na sua vida. E ele falou assim, faz a oração, faz o Pai Nosso para a senhora. E ó, está aqui, ele pediu para entregar isso aqui também. E a gente está no bairro tal. No final de semana vai ter a oração, no outro domingo. E se foi. E esse carteiro, como está aqui? E lá aquela senhora, lá no fundo. E na pregação ele foi falar da clemência. E ele falando de Jesus, da clemência para com Jesus, o que tinha para oferecer. Aí a senhora levantou-se. E ela disse assim, eu preciso falar. O senhor está falando da clemência. Está falando da indulgência. Está dizendo da vida. Que a gente precisa amar ao próximo. Que se está com Jesus. No mandamento de Jesus. Ela dizendo isso. E eu vim aqui conhecer, para saber que existia essa casa. E o senhor também existe. Mas como é que a senhora veio aqui? No sábado passado, bateram na minha porta. E bateram. E bateram. E depois abri a porta, era uma criança. Mas antes disso, o que me ocorria? Eu estava infeliz, muito infeliz. A vida para mim não tinha mais sentido. Eu tinha subido ao cômodo acima, dependurado uma corda, e na hora que eu estava subindo, bateram a minha porta. Eu estava subindo para acabar com a minha vida. O homem lagrimejou-se e a insistência do filho, a vontade daquela senhora de ter vida. Então, meus irmãos, isso é real. Isso é real. E essa senhora
é real. E a vida dela continuou por mais alguns anos. E ela foi fazer o que aos sábados? O que ela foi fazer aos sábados? Auxiliar. O que eu tenho para Deus? O meu tempo. E ela foi preencher o tempo dela em caridade. Ela foi preencher o tempo dela como Paulo. A clemência. O homem hoje está distante de Deus. E eu volto no início da nossa conversa. O que você tem para oferecer para Deus? O que você traz hoje para nós? E ela dizia: eu fui curada da minha doença de não querer viver. Dê vida a você. Dê vida à sua vida. Dê vida ao seu perdão. Dê vida não à culpa. Dê vida à caridade. Dê vida à sua virtude de multiplicar o pão de Jesus. E ela, no culto, ela chorou compulsivamente. Quando levantou-se, agradeceu aquele menino que insistiu no momento em que ela ia acabar com a vida que Deus havia dado. Então vocês têm uma vida a ser vivenciada. Eu diria que esse labirinto tem a saída, que são vocês mesmos. A saída é ter Deus no seu caminho. A saída é o que você tem realmente para oferecer para Ele. A sua infelicidade, Ele não vai querer. Deus não vai querer a sua infelicidade. Ele quer que você ofereça algo de melhor para Ele. O seu tempo. O seu tempo. E o tempo urge em muitas famílias. O tempo urge no mundo hoje. O tempo urge no planeta. As pessoas estão confusas. Volto à negatividade. Porque não tem Deus. E não tem nada a oferecer a Deus. Por isso se perdem. E às vezes fica clamando socorro. Mas não a clemência. Como Paulo fez. O início da vida de Paulo foi o socorro. E foi ofertado tudo a Paulo, para amenizar as provações de Paulo, para estar junto aos cristãos, inicialmente, junto a Estevão, junto a Abigail e a outros, entre outros. Jesus ofereceu, ele não quis, ele quis pedir clemência para melhorar-se e ser feliz. Se você pergunta, Paulo é feliz e foi feliz? É feliz. Mesmo açoitado. Então muitos daqui são açoitados momentaneamente. Mas não por Deus. Talvez os homens. Mas como dizia nossa irmã aqui, não seja cruel. Não seja cruel com você. Não seja cruel com o outro. Porque o outro pode reverter essa crueldade para ti e ser igual. Então aproveite a encarnação. Aproveite, mas feliz, não infeliz. As dinâmicas da vida nos oferecem nesta, para nos mover ao bem, não ao mal. É simples. O labirinto é você mesmo. Você não precisa entrar dentro dele. Porque as mentes, às vezes, que eu sempre digo isso, a mente que mente para si mesma. E a mente continua mentindo para si. Às vezes até dentro da religiosidade. Eu fiz o bem hoje. Não sei. Como é que é fazer o bem? Como é que é estar no bem? É o respeito? É ter o tempo a alguém? Ou a muitos, ou a poucos? Qual o tempo que você tem para Jesus? Para Deus.
essa 1 hora aqui, essa meia hora, 40 minutos, 50, não importa. Qual o tempo que você tirou para si, para amar? Verdadeiramente amar. Por isso que Paulo dizia, ame incondicionalmente, a quem quer que seja. Jesus disse, Paulo complementou, mesmo diante dos açoites, ame, não perca tempo. Mesmo as pedras que são atiradas em mim, não importa, que sangra, mas que tira o mal do meu coração. Quantas vezes você já tirou o mal do seu coração? Quantas vezes? Quantas vezes você atirou pedra em outros? Quantas vezes você recebeu pedras e não soube entender e se rebelou? Entrou em pânico, ficou confuso, ficou na trama do próprio labirinto que foi criado por si mesmo. As tramas que o homem cria para si mesmo. É a mente que mente para si mesmo. Uma mente que mente nas ilusões. Então o culto é entender o que é o culto. Não uma coisa obsoleta, não uma coisa doentia, não uma coisa que eu tenho que me ajoelhar e pedir perdão. Se Jesus disse levanta-te e tenha vitória erguida, mesmo que você errou, faça o seu melhor. Agora, você só vive ajoelhado, só pedindo socorro, e nem sabe o que Deus existe, mas é muito mais fácil eu criticar do que ajudar. Então os cultos estão assim. A misericórdia do Pai que seja vivida, que não percam a oportunidade. Por isso a oração, o Evangelho e o tempo. O tempo é preciosíssimo. Não é fazendo os trocadilhos da vida. Não, tanto os homens quanto as mulheres, é assim, quanto tempo você perde no seu cabelo? Quanto tempo você perde na sua beleza? Quanto tempo você se prepara para uma festa? Mas quanto tempo você tem para Deus? Não importa. Quanto tempo você tem para a clemência? E falar com Deus. Não fica pedindo socorro. Ai, eu preciso de socorro, meu Deus, me ajude, me dê dinheiro, me dê emprego, me dê... Não pede nada. Pede a clemência para si. Entenda por que você está na terra. E vivenciar a palavra do Mestre. Vivenciar e multiplicá-la. Não ficar só no estereótipo. É o que falava de uma moça. O estereótipo da beleza externa. E o interior. Externo é uma... Tá bom. Arrumou o cabelinho. Plástica por tudo quanto é lado. Lipo, não sei o que. Zibiziques e E o interior, como é que está? E o seu tempo para Deus, como é que está? Pode fazer tudo, mas e o seu tempo? Vai lá, tira tudo. Vai adiantar o quê? Não sei. Mas tá bom, adianta. Por estereótipo externo. E o interior, cadê? Cadê o tempo para Deus? Onde está? Tchau. Vai embora. Meus irmãos, nossa, estão arrumadinhos aqui. Nossa, fico feliz com vocês. Todas disciplinadas. Nossa, nem eu sou assim. Vocês entenderam, meus irmãos e minhas irmãs? Eu quero que isso fique bem claro. Não precisa nem ouvir, como é que chama lá? Não precisa nem ouvir o YouTube. Ouça sua mente. Não deixe ela mentir para você. Deixe sua mente ser verdadeira. Quando ela começar a mentir para você, você fala, não quero mais te ouvir. Dá uma de louco mesmo, demente. Não quero mais te ouvir. Toma um remedinho chamado amor. Toma um remedinho chamado evangelho. Se ela começar a mentir para você, você fala, não quero. Isso não é meu. Isso não é meu. Isso não faz parte de mim. Isso não faz parte do caminho com Jesus. Acabou. Não é simples? E por que o homem não faz? Fala para mim. Por que o homem não faz? Tá bom, teimoso, você vai ver. Fica mais 30 lá enjaulado, mais
É duro isso. Vocês falam, é que eu falo, tem o privilégio e não são privilegiados. Vocês ouvem o Espírito aqui, no outro canto ouvem os seus mentores, os iluminados, ouve tudo. Mas não mudam. E entram nas tramas. E entram dentro do labirinto. E ficam lá dando voltinha. Parece o cachorrinho atrás dele mesmo. Né? Fica lá. Então parem de ser teimosos. Mudem. O endereço é outro. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vocês estão muito disciplinadas. Nossa, não vi isso. Não vejo isso. Né, dona Salvina? Glória a Deus. Ai, Senhor. Entenderam, meus irmãos? Vamos embora, né? Não sei, minha irmã. Vocês são muito... Elas ficam aqui, irmão Felipe. Irmão Felipe, ele canta em francês, ninguém entende nada. E todo mundo fica, o que ele falou? Não sei. Ele canta para nós lá no plano. Lá no hospital ele canta. Com as caravanas. Só para concluir aquele relato de Paulo, ele chegou em caravanas, porque ninguém é sozinho. E ninguém faz trabalho sozinho, sempre é uma caravana. Sempre são pessoas. Não existe individualismo. Irmão Paulo, você tem um monte de pessoas? Tenho. Um monte de amigos que trabalham conosco. E eu também faço parte do mesmo. E a gente tem uma caravana realmente. Isso, pode tocar. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Que saiam mais revigorados. Que entendam que vocês podem ser melhores. Que o tempo da vida de vocês pode ser fortunamente melhor. Se vocês desejarem a clemência. Agora, se vocês ficarem nesse socorro desfalido, e falando, não falando nada, é um vazio. Esse é o negativo. Não adianta fazer coquinho, meio coquinho, cabelo espetado, não vai adiantar nada. Tá bom? Nem amarelar o cabelo. As mulheres hoje é azul, amarelo, verde. Mas é igual em Marte? Pode ser. Lá nas zonas abissais tem tudo isso. Amarelo, vermelho, azul. Não tem nada a ver com isso, você é brasileiro. Mas o homem vai assim pro estrelato, ele está tão depressivo. Que cor ela quer? Azul. Mas por que azul? Azul! Quer chamar atenção? Pinta normal, né? Você chama de azul, olha lá. Quem é aquela pessoa? Aquela pessoa pede de azul lá, aquele cabelo azul. Aquela que está de cabelo vermelho. Tá bom, para. É livre-arbítrio, vai, faz. Faz e fica no grau. Faz e fica no grau. Deu para entender, minha irmã? Que Deus te abençoe. Deu para entender, meus irmãos? É prático. Praticidade no bem. Como é que está, minha irmã? Você está bem? E como é que nós estamos hoje? Bem, realmente em caravanas. Primeiro veio os pretos velhos, equipe de limpeza. Depois veio a equipe médica. Veio também a equipe de socorristas. Aqui ficou sem teto, sem parede. Ficou imenso, salão imenso. E realmente muitos socorristas, graças a Deus. Que bom. Que Deus te abençoe. Vamos lá? Acordemos para Jesus. Vê se vocês voltam melhor para casa, né? Mais com Jesus, perdoando mais. Onde tiver perdão, vocês perdoa. Onde que tem que perdoar, perdoa. Sem mágoa, perdoa. Onde que é? Cadê? Vai fazendo isso. Vai pôr no ar. Como é que chama aquele? Perdoa, me perdoa, não fiz nada. Perdoa. Melhor, né? Não é melhor? Põe lá perdão. O que foi? Tem que fazer isso. Pode chamar quem? Todos os que pediram a psicografia, aguardem, porque vieram todas as psicografias, tá?
um pouquinho. Pode sair, pode sair. Obrigada. Vai com Deus, viu, meu? Fica com Deus. Pede amanhã, às 9h da manhã, fazer uma oração. Pede por mim, na casa dela. Mas pede no capítulo 5, o bem sofrer e o mal sofrer. O que vocês vão cantar? Agora chega, né? Agora só o tempo de vocês é uma música e a gente já vai embora. Porque a gente vai levar um monte de gente hoje. Né? A nova? Ser feliz. Ser feliz. Eu também queria, sempre que vocês fossem mais felizes, que tivessem, vai fazendo, que tivessem mais harmonia com aqueles que estão ao redor de vocês, não importa quem, acerte o que vocês têm que acertar, acertem, não deixe para depois, não viva o passado, não viva uma doença do passado, que isso faz mal para a saúde, é depressivo, é uma ansiedade que faz mal para a saúde. Então do passado você tire algo positivo, a felicidade. O que você melhorou daquele passado? O que porventura em um algoz ou uma pessoa que não te fez bem, o que você melhorou em relação a ela? Vá se perdoando. É perdoar. E amar, é ser feliz. Ser feliz em poucas coisas, não é em grandes. Não é em grandes. Em alguns momentos, reúna alguns, ou mesmo a família, mas assim, trazer a paz, ser feliz, falar de Deus, mas não de uma coisa desgastante, falar de Jesus de uma coisa simples, como ele fazia, como ele divulgava o Evangelho dentro das catacumbas, como ele falava do Evangelho no Monte das Oliveiras, que era muito comum a Jesus as pregações, como Paulo, em qualquer espaço ele falava do amor. Como as pessoas têm dificuldade de amar, como as pessoas têm dificuldade de falar do amor, como as pessoas têm dificuldade de declarar esse amor no perdão. É isso. E isso que nós estamos falando aqui são os irmãos que nós trouxemos do mundo espiritual para ouvir isto. E conjuntamente com vocês encarnados. Então a vida, ela é contínua. Mudem, sejam felizes. Mesmo que o mundo esteja doente ao meu redor, eu sou feliz. Mesmo que as pessoas nas quais pseudamente eu quero bem, elas não me querem, mas eu as quero. Seja feliz. Então, como nós falamos numa última oportunidade, diga que ama. Se o outro dizer, eu também, não importe. Continue dizendo, eu te amo. Você faz parte de mim, faz parte dessa encarnação e eu vou ser feliz. Não se preocupe com o outro. O homem às vezes ele fala, eu te amo, eu quero receber, eu também te amo. Não precisa, faça a sua parte. Você tirou de você algo que era importante. Quero um fluido, quero uma energia, quero o seu amor para o outro. E é isso que Jesus veio fazer na Terra, o amor, amar. Sem ser amado. Os benefícios pagos com a ingratidão. Continue amando. Não importa quem. Não importa o nome, endereço. Seja o carteiro. Seja o menino. Não deixe o outro morrer. Aquela senhora ia morrer. Dê vida a vocês. Dê uma sobrevida aos vossos caminhos com o Evangelho. O Evangelho dita perdão. Amém. Amém. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalha, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego?